Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos dar uma caminhada e bater um papo, como se diz aqui na Itália, due chiacchiere, fare due chiacchiere, a respeito da adaptação do brasileiro, como o brasileiro sai na frente, principalmente no assunto Itália, em questão de adaptação e na cultura, do trabalho, na vida aqui na Itália em si. A gente vai falar, debater sobre esse argumento que a gente presenciou e vem presenciando aqui na Itália por algum tempo, porque aqui tem muitos imigrantes de diversas partes. Então achei interessante trazer isso no canal. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixa o like para ajudar a gente. Também segue a gente nas outras redes sociais. E dia 4 de junho, lembrando, novidade, para quem quer reconhecer a sua cidadania na Itália por conta própria, fica ligadinho aí nas nossas redes sociais. Diazinho quente, até que enfim, a gente passou aqui acho que umas 2 semanas chovendo. 2 semanas, foi um mês direto. É, 3 meses quase direto de foi, chuva. foi. Eu sei que foi bastante tempo, então bastante chuva. Chuva, de repente dava sol, então De repente dava pedra. pedra, aqui dá muito, né, granizo. Mas hoje um sabadão aí de sol. E aqui no sábado, né, o pessoal tem muito essa cultura, né, os italianos, de sair, ir para um lago, ir para um café, fazer, né, a dolce vita italiana, como podemos dizer. E isso já traz um pouquinho, né, do assunto que a gente vai falar, como o brasileiro sai na frente dos outros povos, vamos dizer assim, não é outros povos, né, das pessoas que vêm de outros países. A gente vai deixar até aqui na tela os países com mais imigrantes na Itália. O Brasil está longe de ser um dos que tem mais, né? Marrocos tem mais, China tem mais, Índia, Romênia, diversas outras nações, né? Essas pessoas vêm. E o Brasil, a gente acredita, né? Quem tem essa noção, né? Tem essa vontade de vir para cá, a gente também pensava que o Brasil era um dos que mais tinha, mas não, tá longe de ser. Porém, o Brasil é um dos que mais sai na frente, principalmente porque, né, levando em consideração que as pessoas que vêm do Brasil para cá é porque têm descendência de italianos. Consequentemente, né, a gente tem um pouco da cultura italiana. São mais de 35 milhões de descendentes de italianos no Brasil. Na Argentina, se eu não me engano, são mais de 25 milhões. Então, essas pessoas que vieram, né, da Itália para o Brasil para fazer uma vida melhor, isso na década lá nos anos de 1900, 1890, trouxeram a cultura, né, italiana. Inclusive lá na nossa região tem uma cidade, né, tem várias cidades no Brasil espalhadas, né, mas na nossa região tem uma cidade chamada Nova Veneza, ou seja, né, que faz alusão, né, Sim. a Veneza, aqui na Itália, Venezia. Sim, muitas pessoas nessa cidade ainda falam o dialeto italiano, então é uma cidade que tem... É o italiano, né? O italiano, é que tem uma cultura muito italiana mesmo, e muitos ali são italianos, eles se dizem italianos. Tem então, muito orgulho, né? o Brasil então tem muitos desses lugarzinhos que são muitos descendentes italiana, então as pessoas quando vêm para cá, elas se sentem em casa, porque é basicamente a mesma coisa, né? E falando nisso, eu pensei que quando a gente veio para cá, eu pensava que os imigrantes, né, com descendência de italiano, basicamente vinham da nossa região lá do sul do Brasil, né, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Mas não, chegando aqui a gente deparou que tem pessoas de tudo quanto é parte do Brasil que são descendentes de italiano. São Paulo, tem muitas pessoas que vêm do interior de São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Nordeste. Então realmente os italianos colonizaram o Brasil inteiro, né? Espalharam seus imigrantes por todo o Brasil. Então, muito bacana isso. Para mostrar que a cultura brasileira, né, tá ali com a italiana, né? Porque os italianos trouxeram alguns costumes, por exemplo, lá na minha casa lá tinha o costume de comer polenta, então que é uma coisa italiana, né? Que foram dos italianos que foram para o Brasil, que eles queriam fazer uma comida mais que sustentasse mais para quem trabalhasse na lavoura, e quem come polenta sabe, né, que a polenta é uma comida que sustenta bastante. Então é uma cultura que foi os italianos que trouxeram para o Brasil. E por que eu falo isso de adaptação? Tinha um senhor que trabalhava comigo na outra empresa,
Ele tinha 28 anos de Itália. Ele era marroquino. E mesmo com esses 28 anos, o falar dele, né? Ele tinha dificuldade ainda de falar. Ele conseguia se expressar, a gente entendia tudo, mas tinha dificuldade. Por quê? Principalmente do idioma. O idioma deles é o árabe, é o francês, né? Mas é mais o árabe em Marrocos. E ele falava que para ele era muito difícil aprender. E, claro, ele 28 anos ele conseguiu aprender bem, né? Já se comunicava, mas que foi muito trabalhoso, principalmente ali no início, nos primeiros anos. Nós brasileiros, né? Apesar de ser difícil, é diferente o idioma, mas é muito parecido, né? Se você fala em português com alguém sem querer, assim, não consegue falar, eles vão entender alguma coisa. É muito diferente do árabe, que eles podem falar 2, 3 horas, você não vai entender uma palavra. Além da cultura ser muito diferente, religião, então com certeza para eles é muito mais difícil a adaptação. Inclusive esse senhor nessa época, né, ele estava no Ramadã, ele é muçulmano, o Ramadã só pode se alimentar antes do pôr do sol e depois que o sol se põe, né? Então, quando tá dia não pode se alimentar. Então, por exemplo, ele fica ali das 6 da manhã até 8 horas da noite sem comer. Então tu vê que já é uma dificuldade isso. O próprio trabalho, né, ele vai trabalhar sem comer, fica o dia inteiro sem se alimentar. Isso é uma dificuldade, porque aqui os italianos não, né, tem bastante muçulmano, mas não é a principal religião dos italianos. Aqui a principal a religião é o catolicismo, que no Brasil também eu acho que é uma das principais. É uma coisa já que o brasileiro sai na frente, o idioma, a cultura, pessoas aqui que vêm, muitas pessoas da Índia, do Egito, tem muita dificuldade, principalmente no falar. Então por isso que a gente percebeu essa questão que o brasileiro ele já sai na frente dos outros imigrantes, muito por essa questão da cultura ser parecida, da língua ser não ser tão diferente. Então em poucos meses ali ele já consegue se comunicar. Então por essa questão ele já sai na frente para tanto trabalho quanto relações pessoais. É muito mais fácil se adequar à cultura, se adaptar, se integrar. Então, por esses pontos, a gente chegou a essa conclusão. Outra questão que eu vejo muito, assim, que dificulta principalmente a adaptação, é a gente vir do Brasil e querer trazer o Brasil junto com a gente. Não existe isso. A gente está na Itália, né? Você está na Itália, você tem que se acostumar com o costume dele, com o jeito dos italianos. Você pode até não gostar, você pode, né, achar ruim, mas se você quer ter uma adaptação, você quer fazer um network, você precisa ter esse entendimento. Por exemplo, aqui as coisas funcionam devagar. É assim, isso às vezes me agonia. Por exemplo, tu ir num lugar, tu precisa ir num lugar às 8 horas da manhã e o lugar tá fechado, só abre às 9, às 10. Tu ir depois ali do almoço, 2 horas da tarde, tá fechado, só abre às 3:30. São coisas que aqui é normal. Então a pessoa que vem migrar para cá tem que pensar isso, né? Não é um país que você chega aqui, eu vou crescer financeiramente, eu vou ganhar o que no Brasil eu não vou ganhar em 5 anos, eu vou ganhar aqui em 1 ano. Não é assim, né? A vida aqui é diferente. O dinheiro aqui vale mais, né? Que é o euro, vale mais que o real. Mas tem bastante oportunidade de emprego, tem tudo. Porém, o estilo de trabalho, a própria taxação do governo, vamos dizer assim, se comparar com outros países da Europa, que é muito grande. Mas a relação entre vida, né? Custo de vida, a qualidade de vida e trabalho, ela é muito boa. Por isso que vale muito a pena, por isso que tem muitos brasileiros vindo para cá, porque realmente aqui tem muita segurança, aqui tem uma saúde boa, a saúde do Brasil também é muito boa, então se equipara basicamente ali, mas a questão do dinheiro faz diferença, né? Como aqui é euro, no Brasil é real, então mesmo você ganhando um salário aqui que seria o mínimo ou básico, você consegue viver bem. Se você e sua esposa trabalharem, né, vai sobrar dinheiro para guardar, para viajar. Então, só que assim, tem que entender que a cultura italiana também, apesar de ser parecida com a nossa, é um pouco diferente. E você tem que querer, né, você tem que se forçar a entender e viver na cultura deles. Quando você vem fazer a cidadania, o interessante, se você puder, é vir com a sua esposa, seu esposo, que vai facilitar muito em questão de, durante o processo, Sim. Um ajuda o outro, né? A adaptação é mais fácil quando você tem alguém ali de confiança, que já conhece há muito tempo. Quando um tá meio para baixo, o outro puxa. Então, a gente sempre recomenda, se você é casado, namorado, enfim, namorada, se você tem a possibilidade de trazer o seu cônjuge, é melhor. Porque facilita o processo, tá? Se torna um pouco mais... Tá vindo um carro ali, por isso nós viemos pra cá.
mas facilita esse processo de cidadania. E facilita esse processo, tá? Porque é um processo que demora um certo tempo, alguns meses, e você sozinho às vezes fica ali, né? Não pode, né, acabar se fechando, querer também viver em função do Brasil, porque aí sim você dificilmente vai conseguir se adaptar. Se você vem sozinho, sai pra rua, vai tentar conversar, vai tentar fazer network, desenvolver o seu italiano, né? É um processo que demanda muita paciência. E não só por dizer, assim, realmente você exercita a paciência desde o momento que você chega aqui, tanto por essa questão da cultura ser diferente, A incerteza, né? deles não serem ligados no 220 como o brasileiro é. Então, tudo isso, a paciência é muito importante que você exercite. Todos os dias você vai exercitar. É verdade. Obrigado. Somente então, durante o processo também. Principalmente durante o processo. Então, por isso, ter uma pessoa do lado para se distrair, mesmo para ser a sua casa, é muito importante. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Então, desculpa se tiver algum barulho aí externo, porque... O pessoal gosta de trabalhar aqui. Gosta. De cortar grama no interior, né? Porque tem muita grama pra cortar. Tem muita. Então... Principalmente sábado. Até vou fazer um takezinho aí do... Provavelmente vocês já viram no último vídeo, mas a gente vai fazer de novo. E é isso aí. Esse foi a reflexão de hoje. Então, você que vem do Brasil para imigrar para a Itália, saiba que você tem muitas ferramentas para sair na frente de muitas pessoas de outros países, porque, como a gente já falou, a cultura, o idioma são muito parecidos, mas saiba que você também vem para a Itália, não pode trazer o Brasil junto na mala com você. E, se possível, né, se você tem um cônjuge e puder ter a possibilidade de trazer ele, vai te ajudar muito durante o processo. Mas se você vem sozinho também, saia, não fique dentro de casa, apesar de ser um processo ali que às vezes, né, por exemplo, no vídeo você precisa ficar, só que vai fazer amizades, vai fazer networking, assim que você vai se adaptar mais rápido, né, a um país tão bonito que nem a Itália. Tão lindo, com uma culinária tão boa. Maravilhosa. Pessoas também muito boas, né, pessoas de bem. Sim. Então, esse foi o vídeo de hoje. Ci vediamo presto. E alla prossima.